vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, de oração. Estamos na lição 8. Hoje nós vamos aprender como orar com resistência, né? A gente já viu, pode voltar um slide, definição, necessidade, como aproximar-se de Deus e impedimentos. E agora nós estamos no tema de como orar, né? Então, o tema hoje é orar com resistência. Resistência. Pode passar o slide. Então, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz o quê? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, as nossas orações devem ser resistentes, porque nós temos um terrível inimigo que sabe que a oração é a sua derrota. Satanás sabe que quando a gente ora, ele é derrotado. Não derrotado, ele já é derrotado por Cristo, pela obra de Cristo, mas a gente resiste a ele. Ele não consegue nos influenciar quando nós estamos numa atitude de oração. Daniel capítulo 10, versículo 2, do versículo 2 ao 14. Mexeu no fio? Mexe no fio. Saiu. Mexe no HDMI. Isso. Senão eu não consigo ler. Deixa eu só ver ali, irmão. Tá. O cabo HDMI fica mexendo. Continuando. Então, as nossas orações devem ser resistentes porque temos um terrível inimigo que sabe que a oração é a sua derrota. Daniel capítulo 10, do versículo 2 ao 14. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar essa grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção. Eu não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono.
com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que eu movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, aqui Daniel relatou o quê? 21 dias, 3 semanas que Daniel orou e jejuou. E durante 21 dias, o príncipe da Pérsia, que é um demônio, resistiu. Resistiu, firme. Contra quem? Contra Daniel. Tá? E veio Miguel, um dos primeiros príncipes. Aqui a gente vê que príncipe é anjo. Um dos primeiros anjos veio para ajudar. Então, 21 dias. Daniel capítulo 6, do versículo 9 ao 13. E o rei Dário assinou o decreto. Qual que era o decreto? Que proibia a oração. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real, ou seja, o inimigo, tentando barrar suas orações. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. O rei, ó rei, nem é o decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Então, ele continuou orando com resistência. Por quê? Satanás, nosso inimigo, nosso adversário, não quer isso. Ele não quer. Aqui no livro de Daniel é relatado isso. Se Satanás tivesse bombas atômicas e liberdade para usá-las, ele as lançaria sobre os 10 mais eficientes aposentos de oração do mundo. Então, se ele pudesse matar as pessoas que mais oram, ele mataria. Ele mataria. Porque a oração é o poder do cristão. É o nosso maior poder, é a oração. Tá? Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Então não adianta a gente lutar contra pessoas aqui. Nossa luta não é contra pessoas. Não é com uma pessoa que vem te fazer o mal. Alguém enviou ela para fazer o mal para você. Então a nossa luta, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais no mal nas regiões celestiais. Então toda pessoa que vem fazer um mal para outra pessoa, ela está influenciada por quem? Por demônios. Então a nossa luta é contra os demônios. E quais são as nossas armas? São as nossas armas que funcionam no mundo celestial, que é a oração. Por isso que temos que orar com resistência. Lucas 10. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, qual que é a nossa boa parte? É estar com Deus em oração.
Essa é a nossa boa parte. Então, temos um inimigo que nos ocupa até tarde da noite para não podermos levantar cedo de manhã. Para quê? Para orar. Então, ficamos até tarde da noite ocupados para que no outro dia você esteja muito cansada para levantar um pouquinho mais cedo. Então ele faz de propósito. Ele te atribula com muitos problemas. Né? E Deus permite, sim. Mas Deus quer que você faça a sua parte. Que você acorde um pouquinho mais cedo e ore. Né? Lucas 17. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Nem judeu ele era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhes disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Então Jesus mostrando que de 10, o único que era estrangeiro voltou para agradecer a Deus. Então, quantos salvos hoje oram? Quantos? De 10, um só? Quantos voltaram para louvar a Deus? Quantos se prostram todos os dias aos pés de Jesus e lhe agradecem de joelhos? Então, o diabo faz isso. Então, levantar cedo de manhã, que substitui o melhor pelo bom. Então, você tem o melhor e você substitui pelo bom. O melhor é orar, que permite regozijarmos tanto sobre uma resposta de oração que nem pensemos em alcançar outra. Então, às vezes você está tão feliz da resposta de uma oração que você não continua orando para que você tenha outra. Você para. Lucas 8. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. Aqui é a palavra do semeador. Né? Então, as que caíram na beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Então, não amadurece. O que faz o Espírito crescer, o que faz o fruto do Espírito na vida do cristão é a oração, é a leitura da palavra, a meditação, o estudo da palavra. Então, ele até consente em estudarmos cursos bíblicos e outros livros sobre a oração, uma vez que não oremos. Então, ele não vai te incomodar, o diabo, o seu inimigo, para que você estude, desde que você não ore. Ele se apressa em nos manter a aparente falta de Deus em não responder algumas orações. Então, ele quer mostrar para você, está vendo? Ele não está te respondendo. Não adianta orar, ele não está te respondendo. Mateus 15. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então aqui Jesus chamando a atenção dos fariseus, dizendo: olha, vocês inventaram um monte de leis de vocês, e as leis de vocês vão contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Então, o diabo se deleita em chamar a atenção aos costumes que estamos presos e à impossibilidade da nossa petição, fazendo-nos esquecer que temos um Deus que começa com o impossível e de lá prossegue. Então Deus começa com o impossível e lá do impossível ele continua. O diabo quer dizer para você que não. Ele quer que você se preocupe com todo o ritual aqui desse mundo, caído, perverso, mal. E que você se esqueça quem é o nosso Deus, que ele não está preso a esse mundo. É impossível para a gente, para ele não. Êxodo 14. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então, quando eles chegaram na frente do mar, eles começaram a praguejar. Por que não deixou a gente no Egito para morrer? Não tem túmulo suficiente lá? Então eles viram o quê? Eles chegaram nesse momento e, em vez de orar e confiar em Deus, eles se voltaram contra Moisés, que era o enviado de Deus. Então Deus começa o quê? No impossível. E de lá ele prossegue. Salmos 25. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Então veja, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Você não vai se decepcionar se você esperar em Deus. Às vezes você pode não entender o que ele está fazendo, mas você não fica decepcionado. Tá? Deus nunca desanimou a ninguém. Deus não desanima ninguém. Ninguém será desanimado com Deus. Josué capítulo 1, do 7 ao 9. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Jesus falou: estarei com vocês para sempre, até a consumação dos séculos. Tá? Assim você pode ter a certeza de que todo sim, todo desânimo cede de Satanás. Então, o sim vem de Deus, o desânimo de Satanás. Ok? Gálatas capítulo 6. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então não cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio você vai colher, se você não desanimar. 2 Coríntios 4, versículo 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Então você pode ser pressionado, você pode ficar perplexo, mas você não desanima e você não se desespera. Em oração você não vai desanimar e não vai desesperar. Tá? Então, Satanás desvia a nossa atenção do nome irresistível de Cristo para os nossos grandes defeitos. Então você começa a pensar o quão fraco você é para resolver tal situação, o quanto você não tem dinheiro para resolver aquela situação, né? O quanto é impossível a cura de uma doença, ou a compra de uma casa, ou você conseguir um emprego. Então ele faz você se voltar para você. Mas quando você está em oração, você olha para Cristo e vê que é tudo dele, que para ele nada é impossível. 2 Coríntios capítulo 4, Coríntios 4:4, eu pulei? Eu puxo por aqui. 2 Coríntios 4:4.
nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que Satanás faz? Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, os incrédulos são cegos. Nós não. O Espírito Santo abriu o nosso entendimento. Então, não somos cegos mais. Não, ele é autor das distrações, como com a chamada do telefone, o chorar da criança, o cachorro latino, a chegada de visitas desnecessárias e irritações à esposa, ao marido, por introduzir pensamentos más e vis, e ele deita uma cortina de fumaça no meio de uma súplica gloriosa. Então, ele age, ele vai te atrapalhar, ele vai fazer tudo para atrapalhar a sua oração e tudo para atrapalhar para que você não comece a orar. Salmo 73. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e de todas as manhãs sou castigado. Então aqui o salmista está expondo. Olha, eles dizem: como será Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Então ele está dizendo: olha os ímpios, estão aí com nada, estão ficando cada vez mais ricos, não tem preocupação, não tem nada. Aí ele diz o quê? Certamente foi para mim inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então veja, o salmista estava olhando que a vida do ímpio era muito boa, cheia de riqueza, cheio de despreocupado, e ele não, ele é afligido. Então ele estava se revoltando contra Deus. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele compreendeu o destino dos ímpios. Quando ele entrou em oração, certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Do nada, o pavor toma-nos. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Você está aquele sonho maravilhoso, você acorda, nossa, era só um sonho. Passa. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Então veja, ele estava com o coração amargurado, sem oração, no íntimo ele sentia inveja dos ímpios. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude era para contigo, era a de um animal irracional. Sem oração, nos tornamos animais irracionais. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então veja o exemplo do salmista. Ele se desviou, começou a olhar para os ímpios, olhar para esse mundo e começou a se afastar de Deus. E a mentalidade muda. Quando você se volta para Deus, você vê que aquilo que você desejava é ruim, é mal, vai acabar e vai ser destruído por Deus. Você não. Deus te sustenta, Deus te livra. Ok? Então, ele desvia a nossa máxima atenção da majestade de Deus para dores e tormentos do nosso corpo. Se tiver oportunidade, ele descreditará todas as respostas de oração e vituperará a Deus e aos irmãos em Cristo. Então ele falará mal contra Deus,
contra as respostas de orações, contra tudo. Ele vai agir de todas as formas para que você não ore. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 11 ao 12. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Então ele tira de você. Tudo que ele puder tirar de Deus de você, ele vai tirar. Tá? Ele não consegue tirar o Espírito Santo de dentro de você. Isso ele não vai conseguir. Mas tudo que você der a oportunidade dele tirar de dentro do seu coração, ele vai tirar. Então, o seu maior ardil é de nos intrigar diretamente consigo mesmo. Assim, usurpando a atenção que devemos concentrar em Cristo. Então ele volta a sua atenção para outra coisa. Ele é autor de todos os livros que dão importância ao seu poder, mas se esquecem de sua derrota. Embora tais livros fossem concebidos com o intento de nos instruir em como resisti-lo, ele faz que a igreja convoque reuniões de comitês todas as noites e incentiva grandes atividades religiosas, rindo sempre do aposento de oração que permanece vazio. Então, às vezes o cristão está cheio de evento na igreja, evento aqui, evento ali, mas não ora. O diabo também está dentro da igreja. Ele não combate a igreja, ele se infiltra na igreja. Porque Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja nunca vai acabar, mas ele faz o quê? Ele se infiltra na igreja. Aqui dentro ele faz tudo para atrapalhar a obra de Deus. E como que ele atrapalha a obra de Deus? Te impedindo de orar, te impedindo de estudar a palavra, distorcendo a palavra. Ele é perito em arranjar desvios e meios de perder tempo. Ele é perito. Ele é especialista em desviar você da oração e fazer você perder tempo. Mas o nosso Senhor deu-nos a única arma com que podemos resisti-lo: a espada da palavra de Deus. A espada da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4 e 11a. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o deixou. Então, Jesus estava sendo tentado pessoalmente pelo diabo. O diabo é tão cego que achou que ia conseguir fazer o Filho de Deus. Mas ele tentou. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Então, não só de pão viverá toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo deixou. Então, a palavra de Deus, a espada da palavra de Deus, na armadura celestial, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tem a palavra, não entende nada da palavra, não tem a espada. Não vai combater, não adianta. Com a espada já é difícil, sem a espada, então, é impossível. Leia muitas vezes as passagens que recomendam a vigilância. Abacuque 2:1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então Abacuque está fazendo o quê? A alusão do cristão que ora e aguarda, com a sentinela em cima do muro atenta. A sentinela ela espera um ataque a qualquer momento. O cristão, ele ora e espera a resposta a qualquer momento. Então ele está sempre vigilante. Então, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a mulher. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, essa é a atitude do cristão. Mateus 26, 40 a 41. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vocês não puderam vigiar comigo nem 1 horinha só? Jesus estava orando a noite toda. Nem por 1 hora. Vigie e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nem por 1 hora. A carne é fraca. Vigie e ore. Marcos 13. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo.
Então fiquem atentos, vigiem. Fiquem atentos, vigiem. Lucas 21. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então fiquem atentos e orem. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, vigilantes. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então, dediquem-se à oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então, não durmamos como os demais. Paulo estava exortando a igreja dos Tessalonicenses. Não durmamos como os demais. A maioria está dormindo. Mas estejamos atentos e sóbrios. Estejamos sóbrios. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejamos criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. E o último versículo, Apocalipse 3:3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Então, lembre-se do quê? Do que você recebeu, do que você ouviu. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá os frutos e os dons espirituais. E o que você ouviu? A palavra de Deus. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Aqui, João escrevendo, exortando as igrejas. Então, você não saberá a que hora virei contra você. Quem que está dizendo que vai vir contra você? Deus. Se você não estiver atento, virei como um ladrão. Ok? Então devemos orar com resistência, com vontade, com força. Não desanimar. Ok? Então, hoje terminamos essa aula. Vamos orar para que Deus abençoe tudo que estudamos aqui. Pai, obrigado por essa aula, obrigado pela Tua palavra, que é o alimento que nós precisamos todos os dias, Pai. Que nós possamos ser pessoas de oração, orando todos os dias, estando sempre na presença do Senhor, para que nossos corações que são maus, são perversos, não se voltem para esse mundo, para que não sejamos enredados pelo inimigo, Pai, que está a todo momento querendo nos desviar do Senhor. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmã. Obrigado.